Xangô, Yansan, Ogum estão dizendo assim para você: olha, enxergue isso a partir de agora assim. É como se tudo ao seu redor se remodelasse. A grossa fumaça se esvaísse, fosse assoprada pelo vento da espiritualidade e você começasse a enxergar as coisas de uma outra forma. Olha aqui a sua visão espiritual. Olha aqui, ó. Olá, estrelas, gratidão universo, seja muito bem-vindo capricorniano ao canal Mística Intuitiva, sou a Lani Ramos. Se você clicou nesse vídeo, é porque assim como eu, você está em busca de respostas, você está em busca de direcionamentos. E nessa leitura nós iremos acessar a sua espiritualidade oculta, aquela parte da sua espiritualidade que você não está conseguindo acessar. Vamos trazer uma mensagem para redirecionar o seu caminho e de uma vez por todas você dar um checkmate em certas situações que você precisa definir com mais clareza. É claro que você precisa ser feliz, eu quero ser feliz e todos nós merecemos a felicidade. Mas como conquistar isso de uma forma realmente concreta e sem pagar um preço alto, esse preço que você tem pago aí diariamente e que você quer realmente ser abonado. Por isso, essa leitura, ela está direcionada justamente para uma parte da sua espiritualidade que você acessa pouco ou que você nem mesmo consegue acessar. É uma mensagem do além que nós iremos trazer aqui nessa mesa, não fique com medo. Tá? É uma oportunidade única de concentração e de realmente conexão com aquilo que nós desconhecemos, mas que está ao nosso redor o tempo inteiro, a espiritualidade que está aqui ao nosso redor. Por isso eu vou pedir você que você descruze suas pernas, seus braços, feche os seus olhos e vamos permitir que essa espiritualidade nesse momento ela venha à tona. Ela venha realmente de uma vez por todas te trazer uma resposta que você vai salvar esse vídeo e vai ouvir várias vezes. Se você realmente sente que essas respostas elas estão em algum lugar, se você também sente isso, digite aqui nos comentários, né? Eu sinto que essas respostas eu posso acessar. Então essa leitura ela vai te dar realmente algumas ferramentas também para você acessar essas respostas. Mas vamos permitir que a espiritualidade trabalhe com a gente, como de costume. Vamos fazer uma oração. Descruze suas pernas, seus braços, feche os seus olhos e oremos. Deus, nesse momento de grandes dúvidas e dificuldades que nós estamos enfrentando, nós que somos um signo de terra, que precisamos de orientação segura para não ter medo de tomar as decisões. A cada passo que nós damos, precisamos realmente estar na direção do nosso crescimento e da nossa felicidade. Por isso, Deus, eu peço ao Senhor nesse momento auxílio além do normal, junto com o meu anjo da guarda e o anjo da guarda de cada pessoa que está aqui. Que cada pessoa que clicou nesse vídeo veio atraída, veio orientada pela sua espiritualidade, porque o acaso não existe e nem coincidência. Por isso que o Senhor possa realmente colocar exatamente as coisas na mente e no coração desses capricornianos de forma clara e ele possa realmente ver tudo de forma límpida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Agradeço essa conexão firmada, forte, e vamos agora realmente, junto com o anjo da guarda, juntos abrir essa mesa para o signo de Capricórnio, mesa aberta para o signo de Capricórnio. Relaxe, respire fundo e vamos permitir que a espiritualidade trabalhe para a gente, trazendo uma mensagem inicial. Espiritualidade, Cigano Esmeralda, Cigano Vladimir. O que é necessário, qual é a parte oculta necessária que Capricórnio realmente acesse nesse momento, já que o Sol acabou de sair do nosso signo. Vamos lá. Vamos às cartas de corte, fundo do deck, carta da casa, segurança, estabilidade. Aquilo que você confia, né? O seu ninho, a sua segurança está um pouco debilitada, um pouco ameaçada, né? Você sente que você precisa reservar algum tempo
para ficar mais em casa ou vivenciar a sua vida doméstica e caseira, né? Carta da montanha, superação de dificuldades. Carta do chicote e carta da carta. Interessante. Um esforço sério, tá? Um esforço determinado, com muita energia, com muita direção e determinação. Aqui você vai ter que imprimir uma força além do normal para você lidar com algumas mensagens e alguns esclarecimentos, que a carta da carta me fala de esclarecimentos, né? Quando você recebe uma carta, qual é o intuito daquela carta? De trazer uma informação, né? Trazer boas novas ou esclarecimentos com relação a uma situação. Pode ser boa, pode ser ruim, né? A gente sempre espera, ao abrir uma carta, boas novidades, mas nem sempre é assim, né? Quando a gente recebia aquela cartinha do imposto de renda, né? A gente já ficava com o coração, né? Como? Né? Aí a gente olhava lá, pô, era restituição, você não caiu na malha fina. Hoje em dia é tudo por e-mail, né? As cartas são e-mail. A espiritualidade, ela também usa meios tecnológicos para trazer informações para você. Muita coisa, você tem muita coisa com Ogum, muita coisa com Xangô. E nesse momento, você precisa prestar atenção, porque uma justiça está sendo preparada para você, sendo anunciada. A sua leitura ela já abre falando sobre questões de justiça, que te trazem dificuldade, que te trouxeram muita tristeza e que de uma forma enérgica você está tendo que manobrar essas situações. Calma, as notícias daqui para frente serão notícias boas. Apesar do esforço sério que você está fazendo, da luta diária que você está tendo para movimentar certas situações aqui na sua vida, Capricórnio, a espiritualidade está dizendo que você está realmente a um passo de uma conquista. E você precisa abrir os seus olhos. Essa mensagem, da carta com a carta do chicote, me fala de decisões sérias, de você imprimir a sua força de vontade. Ter cuidado para não ficar muito violento em certas decisões que você vai tomar, porque você já está tão sobrecarregado, né? Já está tão de saco cheio, desculpa a expressão, de certas situações, que você não aguenta mais isso. Então, o que a espiritualidade está tentando abrir seus olhos para que você possa enxergar as coisas de uma forma diferente? Aqui não é você que está errado nessa situação. Você tem que parar de se culpar dessas situações. Não é você que está errado. Não é você que tem a culpa disso. Você não exagerou na dose, né? Porque você se culpa. Nossa, será que eu fui longe demais? Será que eu exagerei na dose? As pessoas tratam você como um nada. Tem pessoas que moram dentro da sua casa que mal falam com você, né? Tem pessoas... você precisa abrir os olhos para essa situação. Você não tem que sustentar mais essa situação. Então a mensagem do além aqui, a mensagem da espiritualidade, tem um espírito de luz, ó. Você tem uma proteção muito grande de Xangô nesse momento, Ogum, tá? Xangô, Ogum e Exu. Aqui. Carta da montanha, Xangô, né? Carta do chicote, Exu, o executor, o Ogum, aquele que corta, tá? E o carta da carta Exu, que é o mensageiro da espiritualidade. É aquele que faz a conexão entre o Orum e o Aie, ou a terra e o céu. Então, assim, você precisa escutar as mensagens que a sua consciência tem trazido para você. Essa coisa que tem dentro, você tem um eu espiritual dentro de você muito, muito digno de ser ouvido. Você é uma pessoa espetacular, espiritualmente. Você ajuda todo mundo e não recebe ajuda nenhuma. Tudo para você, você tem que pagar. Se você não pagar, não tem nada feito. Ninguém te faz um favor, né? E se faz o favor é porque está querendo alguma coisa de você por trás. Está querendo tirar de você alguma coisa, né? Então, aqui você tem que ser justo consigo mesmo. E você entender qual é realmente as intenções dessas pessoas. E eu vou falar uma coisa para você. Tem uma pessoa que você se considera amiga,
que você se considera próxima, mas essa pessoa não tem um pingo de consideração com você. Na realidade, ela pensa assim, se eu não conseguir, e é um capricorniano também, é uma capricorniana também, mas é uma capricorniana ou um capricorniano que está muito aquém de ter o desenvolvimento e a evolução espiritual que você tem. É uma pessoa extremamente materialista, uma pessoa extremamente negativa, que está vibrando no lado mal de Capricórnio, né? Eu até fico chateada de ter que falar isso, mas existem capricornianos que estão assim, que estão precisando de evolução. E ela tá vendo, essa pessoa tá vendo você conquistar alguma coisa, tá vendo você estar a vias de conquistar alguma coisa. E ela tá ali jogando toda aquela energia negativa sobre você. Ela gostaria de ter a facilidade de conseguir dinheiro que você tem. Ela gostaria de ter a inteligência que você tem, mas desperdiça os recursos dela, né? Não aproveitou as oportunidades para estudar. E aí o que que faz? A inveja. A inveja. Eu não sei se você conhece aquele ditado, né? A língua é o chicote do... Completa aí pra mim, porque eu não posso falar, né? A língua é o chicote do... Pontinho, pontinho, pontinho. Isso mesmo, tá? Então, cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você fala. Essa semana eu tive uma... que eu também me consulto, né? Eu também me cuido espiritualmente, me cuido muito mesmo espiritualmente. E a entidade virou para mim e falou assim, cuidado com o que você fala para os outros. Quando alguém perguntar, Alane, quanto que você pagou nisso? Diz assim, não tenho autorização para falar. Depois é que eu me toquei, porque realmente muitas pessoas me perguntam isso, né? Então, eu vou compartilhar com você aqui o conselho que eu recebi. Fale menos da sua vida, até para as pessoas de dentro da sua casa, para os seus parentes, não dê satisfação. Você lida com inimigos. É triste eu te dizer isso, mas você lida com inimigos. Inimigos cruéis que querem que você perca as coisas que você já conquistou. Entendeu? Querem que você... as pessoas querem que a gente avance, mas não quer que a gente seja melhor do que elas. Não quer que a gente esteja mais do que elas. E você precisa abrir os seus olhos. Depois dessa mensagem aqui, você vai enxergar a vida de uma forma diferente. Porque é como se tudo ao seu redor se revelasse. As pessoas se revelassem. As situações se revelassem. E você começasse a enxergar uma nuvem de fumaça, né? Se afastando, tá? Pelos ventos da espiritualidade. E Yansan vai te trazer umas respostas. Todo lugar que você chega, que tem alguma falcatrua, que tem alguma coisa escondida, a sua Yansan que você tem aí, de herança, ou que está na tua cabeça mesmo, ela assopra o vento para que as coisas apareçam claramente. Tinha uma situação muito, muito nublada em uma questão, talvez de trabalho, de família, ou na sua casa espiritual que você frequenta, que a sua Yansan soprou um vento e a pessoa foi desmascarada. A pessoa foi desmascarada. Não pegou nada para a pessoa porque a gente só pode agir, a gente só pode acusar realmente quando tem provas. Então ficou dito pelo não dito, mas a reputação dessa pessoa caiu. Então é essas questões que você tem que permitir que a espiritualidade te mostre a direção. É como se você tivesse que olhar e falar assim, espiritualidade, me mostre o óbvio que eu não estou vendo ou que eu não estou querendo ver. Porque muitas vezes a gente não quer ver a verdade. Muitas vezes a gente não quer enxergar a verdade. E a verdade aqui é que contra fatos não existem argumentos, né? Contra fatos não existe argumento. Um serviço que está mal feito, um serviço que está escangalhado, ele precisa ser consertado ou não ser pago. Você tem que tomar as atitudes certas. Essa carta do chicote me fala assim, de você ter que tomar conhecimento das coisas e agir energicamente, prontamente. Você não pode deixar para amanhã, porque essa história de você deixar para amanhã, essa história de você, poxa, o que eu vou fazer agora, né? Poxa, não é isso a atitude que eu queria tomar, mas é a atitude que você precisa. É o que você precisa fazer
para você realmente ter as situações. Você precisa colocar os pingos nos is das situações. Você precisa colocar os pingos nos is das situações. Se você não colocar, você vai ter uma dificuldade no seu caminho muito grande. E isso dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Não é que você vai ficar discutindo, não é que você vai ficar fazendo barraco, né? Que é tão feio isso, né? É muito feio. Uma vez uma pessoa, meu pai de santo, posso falar? Meu pai de santo virou para mim e falou assim: a casa é reflexo do dono. Então uma casa que vive tendo confusão, uma casa que vive tendo discussão, o dono da casa é responsável por isso. Então muitas vezes a gente exercer a autoridade, usar o chicote, é a gente ignorar uma pessoa, né? A indiferença, às vezes, é uma lapada na cara de uma pessoa que quer muita atenção, né? Carta da criança. Cuidado com essas questões que você envolve seus filhos, cuidado com questões que envolvem pessoas que já são maiores de idade, mas que querem manipular as suas emoções. A cigana está trazendo aqui para você a sua espiritualidade, a mensagem do além está relacionada à sua maneira de viver, à sua conduta, aquilo que você tem permitido que as pessoas façam com você. Essa renovação que você tanto quer, essa nova identidade, essa nova ordem, esse novo sistema de coisas que você quer estabelecer na sua vida, passa, sabe pelo quê? Pela falta para o encerramento de uma ingenuidade. Pelo encerramento de uma ingenuidade, pelo distanciamento de uma situação que não deve caber mais na sua vida e que você deve realmente seguir adiante. Você precisa deixar de ser inocente. As pessoas olham para você e dizem assim: fulano não mete medo, eu posso fazer o que quiser com fulano. Será mesmo, Capricórnio? Será mesmo que pode fazer o que quiser com você? Ou você tem a capacidade de imprimir uma autoridade? Amigo, você tem, ela também é Capricórnio, tá vendo? Você tem a oportunidade de imprimir uma autoridade sem brigar, sem discutir, sem bater boca, porque deixa eu te explicar o que acontece. O que acontece comigo, acontece com você também. Você vai engolindo, né? Nós vamos engolindo, aí a gente engole, e aí aquela coisa vai enchendo. Até uma hora que você não consegue digerir mais, aí você explode, você bota tudo pra fora e você não resolve nada. Não pague dinheiro antes de resolver uma situação. Antes de você realmente ver que a situação está certa. Pare de permitir que as pessoas passem a perna em você. Por isso você é tido como uma pessoa ingênua, uma pessoa que qualquer um pode realmente tirar alguma coisa. E ainda xingam você, né? Vou tirar isso daquela filha disso, aquela filha daquilo, que ela tem, ele tem. Olha, é um ajustamento de conduta que a sua espiritualidade, que você não ocultou, que você não acessou até agora, está trazendo para você. Aí você me diz, você já escutou em alguma leitura de tarô uma mensagem igual a essa? Isso aqui está ressoando com você, está fazendo sentido para você? Você já passou por algum momento igual a esse? Então deixa aqui nos comentários qual é a impressão que você tem disso tudo e como você conseguiu reverter essa questão. Olha aqui, a carta da raposa. A vontade que as pessoas têm de roubar de você. A carta do chicote, que é a carta da raposa, me fala do quê? Me fala de agressão, das coisas serem tiradas de você na cara grande. Então você precisa olhar para essas pessoas que você tem como, ai meu Deus, tão inocente, tão coitadinha, né? A criança é minha amiga, a criança é minha... não posso fazer isso com a criança, né? Ela é inocente, quando na realidade ela faz parte de um contexto muito negativo. Muito negativo, porque a carta da raposa me fala, fique alerta com
questões de pessoas que estão querendo tirar de você. Sabe aquela pessoa assim, sabe como é que você às vezes é tido? Como a rica inocente, como a rica boba, a que desperdiça dinheiro, que distribui dinheiro. Para com isso, Capricórnio. Ó, carta da chave. A espiritualidade dessa mensagem, ela é a chave dessa solução para você. A chave dessa solução. Tá cansado de passar por isso? Tá cansado de realmente... que você não sabe por que as pessoas sempre fazem isso com você? Você não sabe aonde que você erra? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. É a postura que você adota. É a postura que você assume diante das pessoas. Uma postura de servidão. Uma postura muito inocente, sem oferecer risco. Você não oferece risco. As pessoas se sentem confortáveis na sua presença. Então está na hora de você mudar isso. Está na hora de você agir com justiça e você cobrar com justiça de uma forma tranquila, de uma forma inocente, com estratégia. Lembre-se que a água contorna tudo, tá? Para você poder realmente seguir o seu caminho. O seu caminho é um caminho de evolução. Não se esqueça, Xangô, Exu e Ogum no seu caminho. Né? O que você pode fazer aqui para você ativar essas forças? Vou te ensinar uma coisa para você fazer, te ensinar. É bem interessante isso daqui, eu já fiz isso várias vezes. Toda vez que eu faço isso, eu tenho um esclarecimento de alguma situação que está nublada, fenomenal. Fenomenal. Você precisa de poucos ingredientes, tá? Poucos ingredientes. Para o vídeo, pausa o vídeo aí para você pegar um papel e uma caneta, para você anotar. Aí você volta o vídeo para você anotar e assistir a explicação, porque eu não vou ter condições de depois te responder no WhatsApp, tá? Porque isso aqui é uma mensagem canalizada, uma mensagem da espiritualidade, né? Tanto é que você volta nesse canal. A propósito, você já é inscrito, já ativou o sino, já deixou o seu joinha, que é para essa leitura já chegar para outros capricornianos que estão passando por algumas dificuldades piores do que você. Lembre-se, é uma informação gratuita que você vai ajudar a chegar a outras pessoas, mas de muito valor, né? Então você vai precisar de uma cerveja preta em garrafa, tá? Uma cerveja preta em garrafa e uma vela marrom. Se você não tiver a vela marrom, nem tem problema, mas eu gosto de levar a vela marrom. A única dificuldade é você encontrar uma pedreira, né? Porque isso você tem que ter feito numa pedreira ou numa pedra, né? Aqui no Rio de Janeiro tem muitos caminhos que tem aquelas pedras, né? Então eu costumo fazer. É assim, ó. Você vai chegar na pedreira e você vai escrever com lápis. Aí tem que levar um lápis também. Escrever com lápis o que você quer na pedreira. Não peça justiça, porque para Xangô a gente não pede justiça, porque o Oxê, ele corta pelos dois lados, né? O machado de Xangô. Então vai cortar a justiça para você também, vai te cobrar a justiça também. Então a gente, para Xangô, a gente sempre pede vitória. A gente nunca pede justiça, é sempre vitória. Então o que você vai precisar? Você vai escrever nessa pedra a lápis aquilo que você quer. Qualquer coisa. Eu quero resolver um processo judicial, bota o número do processo. Eu quero resolver uma disputa de família, né? Aí você coloca lá, eu quero resolver uma disputa no inventário da minha família. Quero que todo mundo entre num acordo. Aí depois que você escrever na pedra o que você quiser com lápis, você vai bater a cabeça na pedra. Olha aqui. Você vai bater a cabeça na pedra. Isso é um sinal de que você está fazendo uma reverência, né? Não precisa dar uma cabeçada não, tá, gente? Para sair de lá com dor de cabeça não, tá? É só encostar a cabeça na pedra. E aí você não vai abrir a cerveja, você vai despejar. Você vai quebrar a garrafa, né? Que vai simbolizar que você está quebrando tudo aquilo que está impedindo que você conquiste a sua justiça, impedindo que você conquiste aquilo que você quer. E daí você vai acender a vela marrom, agradecendo a Papai Xangô, né, aquilo que você quer. Nunca peça justiça, Xangô. Nunca peça, tá? Se você quiser também colocar em cima aí, já é totalmente opcional. Totalmente opcional.
Um galho de para-raio é muito bom, tá? Um galho de para-raio vai ser muito bom. Então, o Capricórnio, você precisa abrir os seus olhos e enxergar a sua vida de uma forma diferente. Você não é uma pessoa arrogante, você é uma pessoa dotada de poder. E é isso que incomoda as pessoas que estão à sua volta. Porque você conquista as coisas, você conquista... Sabe por que você conquista? Porque você esteve disposto a fazer os sacrifícios que as pessoas não fazem. Você está disposto a acordar 4 horas da manhã, né? A ir dormir super tarde, a fazer verdadeiras peregrinações para alcançar aquilo que você quer. Então, a espiritualidade vai te conceder justiça, vai te conceder alívio nas direções daquilo que você realmente quer, para que as coisas sejam beneficiadas segundo a sua vontade. Não fique preocupado com o que os outros vão falar. Às vezes você fica muito preocupado com o que os outros vão falar. Eu abri sua leitura, como você já sabe, com o deck da Parte da Cigana, o da Esmeralda. E agora eu vou te falar uma coisa. A síntese da mensagem, daquilo tudo que a Cigana Esmeralda veio falar para você, e agora eu tô com o deck da Cigana, o Oráculo da Cigana da Estrada. A tua espiritualidade, ela entra muito no mundo das almas. Você trabalhar com preto velho, né? É assim, muito com ganga, né? Que as pessoas chamam de Exu Catiço. Eu chamo de ganga, eu chamo de entidade, né? Então, conversar com a tua entidade no tempo vai te trazer muita resolução e muito sucesso. Né, Esmeralda? E qual é a frase que Capricórnio precisa dizer no tempo para poder ativar essas questões? Eu converso com o tempo todo dia de manhã. Ou você acha que eu me mantenho de pé como? A luta é grande, tá? Muito grande. Pote de mel, ó. E você também tem muita coisa com o Oxum, né? Muita coisa com o Oxum também. Tá? Que casal poderoso que você tem, hein? Xangô, Oxum. Deixa eu te explicar uma coisa. Você sabe que a água contorna tudo, né? É só você botar no YouTube aí um vídeo de cachoeira. Cachoeira contornando águas, pedras do rio. Você vai ver como é que a água contorna, serpenteia, né? O que você vai falar? Você vai falar o seguinte, tá? O mel adoça a minha boca, as decisões clareiam a minha vida, e as nuvens sairão dos meus olhos, alterando o meu ponto de vista. Você precisa repetir isso, isso é canalizado. Duvido você encontrar isso na internet ou em outro lugar. Essas minhas leituras que eu faço são leituras canalizadas, tá? Eu nem sei repetir de novo para você, só para você ter uma ideia. Então ajuda teu coleguinha de planeta aí, repete, bota aqui, eu sou capricorniana, me ajuda, coloca aqui para mim. Joga para o universo aquilo que você quer, o universo vai devolver para você do jeito que você precisa. Por quê? Porque você precisa de mais açúcar, né? Mais amor, por favor, né? Você precisa de mais entendimento, de mais compreensão. Não é verdade? Você precisa sair dessa amargura da sua alma. É só luta, é só dificuldade, é só confusão. E você está enfrentando uma tristeza muito grande, porque você desmascarou uma pessoa que você não queria desmascarar. Você confiou nessa pessoa e você está com uma dor no seu coração tão grande que você não sabe o que você vai fazer, né? Cigana Esmeralda, quais são os mestres, quais são os caminhos de Capricórnio para esse momento na vida dele? Não fique deprimido e não ache que a espiritualidade não está vendo os seus problemas. A espiritualidade está vendo muito bem o que você está passando. Muito bem mesmo, tá? Cigana Esmeralda. Faça esse ritual aí e peça que o Xangô tire da sua vida essa mágoa. Porque às vezes as situações se resolvem, mas a gente fica com aquela sensação, poxa, como eu fui injustiçado, como eu fui passado para trás, né? Olha, carta da pacificadora, abandone a necessidade de estar certo. Isso daí é uma coisa que até certo ponto você já até fez, né?
Porque você prefere estar em paz do que ter razão. Há muito tempo que você está assim. Agora, existe uma necessidade de você encerrar os ciclos de ter que estar sempre tendo que ir em busca disso. Abrindo mão das situações, né? Que de uma certa forma você contribui para isso. Ó, guardiã animal, confie nos seus instintos. É interessante essa carta, por quê? Porque apesar de nós sermos um signo de terra, nós temos um instinto muito forte mesmo. Nós temos uma capacidade de nos conectar com a espiritualidade com uma facilidade muito grande. E sabia que isso também é motivo de inveja para as pessoas? Pois é. Então, a espiritualidade abraça você e carrega você no colo, tá vendo aqui? Como um pequeno cervo indefeso. Aceite esse colo da espiritualidade. Permita que a espiritualidade guie você. Faça exatamente as coisas que a espiritualidade manda. Às vezes eu me dou mal porque a espiritualidade me dá uma intuição assim, faça isso, porque estão fazendo isso contra você. Aí eu fico com pena, não vou fazer não. Faça, porque a espiritualidade, a mão da espiritualidade nunca é pesada demais. Deus age na medida certa. Então siga os seus instintos animais, tá? Confie nos seus instintos. Porque os animais, eles não têm inteligência, eles não raciocinam, eles são guiados pelos instintos. Eles são instintivamente guiados. E nós temos um instinto muito forte, que muitas vezes a gente desconsidera, que é o medo, né? O medo, ele é muito. Aquela pessoa que segue o seu medo, escuta o seu medo, ela é muito protegida. Muito protegida mesmo. Por quê? Porque ela evita as armadilhas da vida. Então você vai enxergar as coisas muito mais claramente a partir do momento em que você entender que a espiritualidade está guiando Xangô, Yansan, Oxum, está guiando você, suas entidades, né? Maria Mulambo, Maria Padilha, seu Marabô, estão dizendo, faça isso, veja as coisas desta forma, e aí a sua vida vai seguir adiante, tá? Semanalmente a gente tem um encontro Capricórnio, às 18h45, dia de segunda-feira, tá? Muito obrigada por tudo, eu tô de mudança, então na semana que vem é capaz que você não veja mais esse cenário aqui, a gente vai estar num cenário de transição. Muito obrigada por tudo, até a próxima, de graça recebemos, de graça damos, Opchar.